Fala pessoal, vocês estão no canal Sábio Explica e o jogo de hoje é As Lendas de Andor. As Lendas de Andor é um jogo de 2012 do autor Michael Menzel, publicado aqui no Brasil pela Devir. E As Lendas de Andor é um jogo cooperativo, baseado em fantasia medieval, né? Lembra muito os RPGs clássicos aí, que já jogou D&D alguma vez na vida. Vai se sentir familiarizado com o cenário, a ambientação, digamos assim. Talvez não tanto com a jogabilidade, com a mecânica do jogo. Isso é um ponto bem interessante das Lendas de Andor, que à primeira vista você pode imaginar que se trata assim de um jogo de sair matando monstros alucinadamente, mas como vocês verão, não é bem assim. Ele é um jogo que exige bastante assim administração de recursos, principalmente tempo, que vai ser o seu recurso mais importante. Mas vocês verão tudo isso na explicação. Em As Lendas de Andor, nós seremos aventureiros, nos aventurando pelo reino de Andor, cumprindo missões. Então como é que se joga? Vou começar pela preparação. Você deve decidir qual é, antes de mais nada, qual é a lenda que vocês pretendem jogar, né? As aventuras, o que nos RPGs clássicos chamaria de aventuras, aqui eles chamam de lendas. A caixa base do jogo vem com 5 lendas, mas a comunidade aí já criou, você procurando na internet, nos fóruns aí, BGG e Ludopédia da vida, você consegue encontrar diversas outras lendas, algumas criadas pelo próprio autor do jogo, outras criadas pelos fãs. Mas aqui, tratando da caixa base do jogo, nós temos 5 lendas. Para jogar a lenda número 1, nós temos toda uma dinâmica diferente, porque ela é uma lenda tutorial. Inclusive, esse foi um dos motivos para eu demorar bastante a gravar esse vídeo, embora ele seja um dos jogos com o qual eu tenho contato há mais tempo, né? Quando meu irmão, que começou no mundo dos jogos de tabuleiro antes de mim, bem antes de mim, começou, esse foi um dos primeiros jogos que ele adquiriu, ou seja, eu tenho contato com ele, né? Não é meu, mas é do meu irmão, há bastante tempo, e ainda assim eu nunca tinha feito o vídeo dele por esse motivo, porque a própria Lenda 1 é uma lenda tutorial. Ela existe um folheto de preparação básica, você aplica esse folheto de preparação e em seguida é só começar a jogar sem saber as regras mesmo. A própria jogabilidade do jogo vai lhe ensinando as regras enquanto você joga, isso na lenda 1. Da lenda 2 em diante, então assim, por esse motivo eu, às vezes ficava meio receoso em fazer o vídeo, porque eu dizia, bem, o próprio jogo já traz uma forma de ensinar o jogo própria, né? Que é a própria Lenda 1. Então, mas enfim, depois de muita hesitação, eu decidi finalmente fazer o vídeo explicando as lendas de Andor. Pois bem, da Lenda 2 em diante, você vai pegar essa carta aqui, que é a Instruções de Montagem Padrão. Vai seguir, pegar o verso dela e seguir as instruções conforme manda. Eu, como dando aqui de Ana Maria Braga, já fiz tudo isso com antecedência para vocês verificarem, vou apenas mostrar rapidamente. Cada jogador, é um jogo que dá para jogar de 2 a 4 jogadores, não sei se eu já tinha dito isso, mas cada jogador escolhe um tabuleiro de herói com a figura de herói correspondente, pega 2 discos de madeira, um cubo de madeira e os dados na cor do herói. Então aqui nós temos, por exemplo, o exemplo de um tabuleiro individual de herói. Vai vir com esse cubinho, esses 2 discos na cor correspondente, uma determinada quantidade de dados e a miniaturazinha. Existem 4 heróis ao todo, o guerreiro, o arqueiro, o anão e o mago. Eu vou falar de cada um deles com um pouco mais de detalhes já já. Então cada jogador escolhe o seu respectivo herói e pega os componentes respectivos, deixa ali por perto ao alcance. Continuando aqui na preparação padrão, cada jogador coloca um dos seus discos de madeira na casa do amanhecer, que é este espaço aqui, certo? Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida com o guerreiro, que é o herói azul, o arqueiro, que é o herói verde, e o mago, que é o herói roxo. O quarto e último é o anão. Nosso exemplo aqui, nós não vamos simular a sua presença. Continuando aqui na preparação padrão, os jogadores marcam os valores iniciais em seus tabuleiros de herói. Cubo de madeira em 1 ponto de força e o outro disco de madeira em 7 pontos de vontade, certo? Os pontos de força são essa trilha aqui, que vai do 1 ao 14. Então, os heróis começam sempre com 1 ponto de força. E os pontos de vontade, poderíamos chamar também de ponto de vida, é essa outra trilha aqui que vai de 0 a 20. Os heróis começam com 7. Tem até um risquinho aqui de baixo para ajudar a lembrar.
Continuando, isso todos os heróis vão fazer. Opa, bati aqui sem querer. Todos os heróis vão fazer isso, evidentemente. E aí, continuando aqui na preparação. Coloque todos os Gors e Skrulls no tabuleiro. E aí a gente chega para os monstros, certo? Os Gors são esses baixinhos aqui, vocês vão se acostumar com esse nome. Os Skrulls são esses maiorzinhos aqui que usam duas espadas. Temos ainda outros que eu não falei ainda, mas porque eu já deixei tudo preparado aqui, né? Já adiantei aqui a preparação, certo? Você vai colocar ainda os dados vermelhos, o cubo vermelho e o disco vermelho aqui por perto, nessa zona aqui, que ela equivale para os monstros a esse tabuleirinho individual para os heróis, certo? Então você deixa isso aqui por perto, você vai precisar para os monstros. Embaralhe, continuando aqui na nossa carta, embaralhe as cartas de evento e coloque-os junto da casa do amanhecer. São essas cartinhas aqui, você vai formar um baralho, deixar embaralhada para baixo, nesse espaço aqui. Seguindo, você vai colocar aqui o ouro, essas estrelas vermelhas e esses x's, esses x's vermelhos, x marrom na verdade, por perto também ao alcance. Eles vão servir ao longo da aventura para marcar determinadas coisas no tabuleiro, e o ouro serve para você comprar coisas, vocês devem ter imaginado. O que mais? Seguindo aqui na carta de montagem padrão. Embaralhe as 15 fichas de névoa e coloque-as nas casas de névoa viradas para baixo. As fichas de névoa são essas fichinhas cinzas aqui. De um lado elas são apenas cinza, do outro elas sempre vão ter alguma coisa. Você embaralha todas elas viradas para baixo e dispõe nesses espaços que tem esses círculozinhos. Não sei se a câmera vai mostrar bem, certo? É sempre aqui perto do rio, se você prestar atenção. Perto do rio vai haver aí essas fichas de névoa. Continuando, coloque as 4 fichas de poço com o lado colorido virado para cima nas casas de poço. As fichas de poço são essas aqui, hexagonais. Existem esses espaços hexagonais que representam os poços. 4 ao todo. Você vai colocar as fichas de poço, elas têm um lado colorido virado de um lado e um lado preto e branco do outro. Você coloca elas com o lado colorido virado para cima em todos os espaços correspondentes do poço. Coloque o marcador do... Sim, próximo ponto. Coloque todos os objetos no tabuleiro de equipamento. Vocês, claro, vão ser apresentados em detalhes a todos esses objetos em breve. Aqui é onde os heróis podem comprar, né, itens. Cada um deles vai ter uma utilidadezinha. E coloque o narrador na casa A do marcador de lenda. O narrador é essa pecinha aqui. E temos essa trilha que vai de A a N. Você deve colocar o narrador na casa A. E, por fim, coloque as cartas da lenda que você vai jogar em ordem alfabética, de tal maneira que a carta de cima seja a A1 e a carta de baixo seja a N. Se houver cartas de lenda sem letras, coloque-as ao lado do tabuleiro. Nós vamos aqui no nosso exemplo jogar a lenda 3, porque a lenda 3 é uma espécie de lenda padrão, digamos assim, a lenda que tem mais rejogabilidade, poderíamos dizer assim. A lenda 1, como eu falei, é uma espécie de tutorial, ela é só para ensinar o jogo mesmo. A lenda 2, ela já é uma aventura bem mais desafiadora, já tem aí uma possibilidade bem maior dos heróis não conseguirem cumpri-la, mas ela tem um roteirozinho meio scriptado, né? O que é que os jogadores devem fazer. A lenda 4 e a lenda 5 também, mais ou menos da mesma forma. Inclusive a lenda 4 usa o verso do tabuleiro que mostra um cenário subterrâneo. E a lenda 3, por outro lado, ela é a lenda que tem mais rejogabilidade, porque ela não tem um roteirozinho scriptado. Na verdade, ela vai ter missões específicas que cada herói precisa fazer. Essas missões são sorteadas, como vocês verão, de maneira que você pode jogar a lenda 3 várias vezes sem que isso se torne repetitivo, porque cada lenda 3, na verdade, vai ser uma lenda diferente, de acordo com essas missões que vêm a ser sorteadas e de acordo com o chefão também, o inimigo final, que também é sorteado. Então, graças a essa aleatoriedade desse sorteio, isso garante uma certa rejogabilidade maior para a lenda 3. Então é a lenda padrão, é a lenda que na prática os jogadores vão jogar mais vezes. Por isso é a que eu vou simular aqui, mostrando para vocês ao explicar o jogo. Mas não se preocupem, porque em todas as cartas de lenda, ó, existe um baralho de lenda, aqui, lenda 3. Você vai organizá-las de A a N, em ordem alfabética. E algumas letras têm mais de uma carta, então vai A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Você vai colocar eles em ordem alfabética assim, começando pela A1 e terminando na N, deixar por perto ao alcance dos jogadores. Como eu disse, eu vou explicar aqui essa lenda 3, porque ela é a lenda meio padrão, é a lenda que os jogadores vão jogar mais vezes, mas não se preocupem,
Porque existem certos elementos, certos itens, certos detalhezinhos nas regras ou nos itens, nos equipamentos, nas missões do que o jogador pode ou não pode fazer, que são específicas de determinada lenda, que só aparecem naquela determinada lenda, mas as próprias cartas de lenda explicam isso, certo? Então não se preocupem se vocês, quando forem jogar, não quiserem jogar a Lenda 3, quiserem jogar alguma outra e se depararem aí com certos elementos que eu não expliquei aqui no vídeo, tudo bem, é assim mesmo. Porque os elementos que aparecem só em certas lendas específicas, eles vão ser sempre muito bem explicados pelas próprias cartas de lenda, certo? Então, beleza, fizemos a preparação padrão, agora vamos começar aqui na Lenda 3 propriamente dita, virando sempre, você pegar a carta 1, virar e ir lendo e fazendo o que ela diz. Então, essa carta aqui da Lenda 3 vai indicar alguns elementos a mais que nós vamos precisar para jogar a Lenda 3. São eles o Príncipe Thorold, esse camaradinho aqui, a Bruxa, o Mago das Trevas, algumas fichas de camponeses, pedras rúnicas e outras coisas que vocês vão se familiarizar ao longo do vídeo. E como eu disse, eu já deixei tudo pré-pronto aqui para facilitar a gravação do vídeo. E como eu disse também, em outras lendas, sem ser a Lenda 3, né, na 4, na 5, na 2, não se preocupem, porque todos esses elementos extras que vão ser utilizados só naquela lenda específica vão sempre vir explicados com detalhes e com calma nas próprias cartas aqui da lenda. Então, a carta vai ter a indicação do que você fazer, é só virar ela e ir lendo. Aqui em cima tem um textinho itálico, que é apenas para dar a ambientação, né? Ao entardecer, nuvens escuras deslizam diante do sol e piriri pororó. Mas o que as instruções provavelmente ditas vai vir aqui nesse texto que não está em itálico. Siga primeiro as instruções de montagem padrão, já fizemos. Pegue esses elementos a mais, que ele enuncia aqui, Príncipe Thorold, Bruxa, Mago das Trevas, etc. Já fizemos também. Preparativos adicionais, coloque a ficha N com o lado verde para cima, na letra N do marcador de lenda, essa fichinha aqui. Esse marcador indica o tempo disponível que os jogadores têm para cumprir a missão. A missão sempre acaba quando o narrador, que é esse peão aqui, chega na letra N. E você pode deixar a ficha N na letra N, evidentemente, mas é possível também, se você quiser um desafio mais difícil, você baixar a letra N e colocá-la mais cedo, certo? Então é para isso que serve essa ficha. Embora eu ache assim meio arriscado demais. Colocando a letra N na posição certa já é difícil. Imagine encurtando o tempo disponível. E aí continuemos. Coloque um Gor na casa 9 e um Troll na casa 30. Todo o tabuleiro, se você prestar atenção, é dividido em espaços assim de formato meio irregular, identificados por um número, certo? Então, por exemplo, ele está nos mandando aqui colocar um Gor na casa 9. Casa 9 é essa aqui. O Gor são os baixinhos. E um Troll, o Troll são os maiorzões aqui com a clava na mão, na casa 30. Onde ficaria a casa 30? Aqui. Continuando. Pegue 5 fichas de criatura, vire-as com a face para cima, uma após a outra, e execute imediatamente as instruções de cada uma delas. As fichas de criatura são essas fichas aqui, que o verso delas mostra uma espécie de escudo. São 15 ao todo. Então, ainda nessa fase de preparação, ele está nos mandando pegar 5 fichas de criatura, virá-las para cima e cumprir o que a ficha manda. Essas fichas sempre vão indicar novas aparições de criaturas no mapa. Então, por exemplo, a primeira aqui, um Troll na casa 22. Então, pegaríamos o Troll, colocaríamos na casa 22. Em seguida, viraríamos mais outra e mais outra. 5 ao todo. Vou dar um corte aqui, né, só para agilizar um pouco o vídeo. Então, vejam, eu fiz aqui o sorteio das 5 fichas, adicionei os monstros conforme elas mandavam, nas casas indicadas. Já adianto que foi bem ruim o sorteio, porque apareceu um monte de monstros muito forte e muito poderoso. Dificilmente nós vamos conseguir completar essa missão, certo? Então essas 5 fichas aqui que a gente sorteou, a gente descarta. E aí continuamos lendo. Ele manda colocar aqui as 5 fichas de criatura, executar as instruções, foi o que nós acabamos de fazer. Agora continue lendo a carta A2. Carta A2, vamos lê-la. Determine com um dado de criatura em que letras do marcador de lenda devem ser colocados mais 5 fichas de criatura viradas para baixo. Se você vir aqui no marcador de lenda, ele tem umas indicações aqui de dado. 1, 2, 3, 4 ou 5 e o 6. Então a gente joga um dado para indicar em qual
desses espaços, a gente vai colocar mais uma ficha de criatura. No caso aqui saiu 5, seria aqui a casa F. Ele manda fazer isso quantas vezes? 5. 5 fichas de criatura. 3. Vem pra cá. 5 de novo, vem pra cá. Já tem um no 5, não tem problema. Pode ter até 2. Isso é mencionado aqui na própria carta. Pode ter no máximo 2 fichas dessas em cada espaço desse que nós estamos colocando agora. Se você ultrapassaria esse limite de 2, você joga o dado de novo, certo? Então, quarta ficha, no espaço de número 4. Pronto, aqui eu ultrapassaria o limite de 3 fichas. Então eu tenho que rolar de novo. 5, mais uma vez. 4, mais uma vez. Vamos continuar rolando até dar certo. 2. Falta apenas a quinta e última. 4 de novo. 3. O 3, como só tinha uma ficha até então, pode receber uma segunda ficha. Então as 5 outras fichas que ele mandou sortear aqui com o dado ficaram uma na casa D, 2 na E e 2 na F. Continuando aqui a leitura da carta, ela diz: determine com um dado vermelho para as dezenas e um dado de herói para as unidades a posição de 5 das 6 pedras rúnicas e 2 ervas medicinais. Então joga aqui, por exemplo, o vermelho para a unidade, o dado de herói para a dezena, 66 para determinar uma posição de uma pedra rúnica. As pedras rúnicas são essas pedrinhas aqui, de um lado elas estão cinzentas, do outro elas são coloridas. Você vai sempre colocá-las com o lado cinzento virado para cima, certo? Você não olha, eu dei aqui olhar só para mostrar o exemplo para você, né? Mas você embaralha elas e coloca sem olhar. Então eu viria aqui para o espaço 66. Nós vamos repetir esse processo, como a carta manda, para 5 pedras rúnicas e 2 ervas medicinais. As ervas medicinais também, de um lado elas têm só o desenho da erva, do outro ela tem um número. Você sempre vai embaralhar e mexer com elas com o lado, o número virado para baixo, oculto, certo? Vou dar aqui mais um corte para adiantar essa etapa. Pronto, fiz aqui o sorteio, posicionando as pedras rúnicas e as ervas medicinais nos espaços indicados. Seguindo aqui, continuando a carta, coloque uma ficha de camponês nas casas 24 e 28. As fichas de camponês são essas fichinhas aqui que mostram os camponesezinhos nas casas 24 e 28. Seriam, portanto, aqui e aqui. Já você entender para que servem esses camponeses. Por fim, determine com um dado de herói quando entrará em jogo o príncipe Thorold e coloque-o ao lado da casa correspondente. O príncipe Thorold irá entrar na casa correspondente ao dado número 5, que vocês lembram que é essa aqui, né? Quando o narrador chegar a essa casa, o príncipe Thorold será colocado na taverna, casa 72, chegamos já nesse detalhe. Coloque um X vermelho 4 casas adiante no marcador de lenda. Então, se o príncipe Thorold chega aqui, 1, 2, 3, 4, o X vermelho vai ficar aqui na casa de número J, letra J, né? Desculpem. Coloque uma das 4 cartas de magia negra virada para baixo ao lado do tabuleiro e as 3 restantes são retiradas do jogo. As cartas de magia negra são essas aqui, específicas da lenda 3. Você vai sortear uma aleatoriamente, sem ver o seu conteúdo, colocar aqui ao lado. E as demais você pode guardar na caixa do jogo, não vai precisar delas. Finalizando aqui, portanto, a leitura da carta A2, ele nos manda virar a carta A3. E aí, a gente está pronto, finalmente, para começar a jogar a nossa lenda 3. Cada herói recebe uma carta de destino e lê o seu destino em voz alta. O resto das cartas de destino é retirado do jogo. Começa pelo herói de maior nível e continua de acordo com o nível de ordem decrescente. Todos os heróis têm de cumprir o seu destino. Então vamos lá. As cartas de destino são essas aqui. Estou aqui com uma das mãos ocupadas segurando a câmera, então não vou conseguir embaralhar muito bem. Mas cada um sorteia e recebe uma aleatoriamente. Cada carta dessa vai ter uma missão específica que o jogador, aquele herói específico, vai ser obrigado a cumprir. Então como é que a gente ganha a partida? Conforme o que está indicado aqui na carta A3. Isso eu estou falando especificamente da lenda 3, certo? Cada jogador vai cumprir a sua lenda, o seu destino, como a regra chama. Quando todos os jogadores tiverem conseguido cumprir o seu destino, a gente revela essa carta aqui, que seria o chefão. E aí ela vai ter um desafio final que todo mundo vai precisar vencer. Se a gente conseguir
vencer aquele desafio final, desafio esse que só é revelado quando todo mundo venceu o seu desafio, o seu destino particular, digamos assim, antes que ocorram das condições que determinam a derrota dos jogadores, que nós explicaremos já já quais são, a gente ganha. Caso contrário, a gente perde. Então, só para finalizar aqui e efetivamente explicar a jogabilidade em si, né? Até aqui estamos apenas na preparação. Ele indica, coloque vossos heróis, em português de Portugal, coloque vossos heróis nas casas com um número igual ao seu nível. Cada herói tem um nível aqui, veja o guerreiro, por exemplo, nível 14. Esse nível, em termos de jogabilidade, não serve para muita coisa. Mas vai ter alguns efeitos de algumas cartas que dizem assim, faça tal coisa com um herói de maior nível, faça tal outra coisa com um herói de menor nível. Então, nesse nosso exemplo aqui, o guerreiro tem nível 14, vai lá para casa 14. O arqueiro tem nível 25, a gente coloca então a miniatura dele lá na casa 25. Aqui, no caso. E o mago, que tem nível 34, nós colocaremos sua miniatura lá na casa 34, que é aqui, no caso. Continuando, cada herói começa com 2 pontos de força e o grupo recebe 5 de ouro. O herói com o menor nível começa. A quantidade de pontos de força que cada herói começa depende da lenda, certo? Tem lendas onde começa com mais força, tem lendas que começa com menos, vai depender a quantidade de pontos de vida não, sempre começa em 7. Mas a quantidade de pontos de força é o que a lenda determinar. E a quantidade de ouro também é o que a lenda determinar. Nesse exemplo aqui ele diz que é 5 de ouro. E esses 5 são divididos entre os heróis da maneira que eles preferirem, certo? Digamos que eles quiseram dividir aqui 2 moedas para o guerreiro, 2 para o arqueiro e 1 para o mago. Por exemplo, os heróis dividem esse ouro da forma como preferirem. E o primeiro a jogar é o de menor nível, que no nosso exemplo aqui é o guerreiro. Então, vocês viram que a preparação é um pouco trabalhosa, um pouco complicada, mas a jogabilidade em si é relativamente simples. Como é que funciona? Lá em cima, nós temos uma trilha de horas, certo? Cada herói pode trabalhar por até 7 horas normais por dia e, eventualmente, fazer até 3 horas extras, certo? Então, basicamente, cada jogador, na sua vez de jogar, vai fazer uma de 2 ações possíveis. Ou 3, mas já chegou lá. A primeira ação possível é mover-se. Você pode mover o seu peão para qualquer casa adjacente e um movimento custa 1 hora do dia. Então, digamos que a minha missão específica do meu herói aqui é: você deve levar uma ficha de camponês a salvo até a casa 67. Em seguida, essa ficha é retirada do jogo. Então, digamos que eu queira vir aqui onde está o camponês para... Essas fichas aqui ficaram no meio do caminho atrapalhando, né? Deixa elas de lado. Eu queira vir aqui até onde está esse camponês mais próximo para já começar a dar andamento no cumprimento da minha missão. Então, para chegar onde se encontra esse camponês, 1, 2. Eu andei 2 espaços, portanto, eu gastaria 2 horas. Eu marco aqui com o meu marcador, 1, 2 horas. Cada espaço que o seu peão anda custa 1 hora naquele marcador ali. O rio, ele é intransponível, certo? Existem as pontes aqui, existem 3 pontes ao todo. Para você passar de um lado para o outro, o rio precisa ser obrigatoriamente pela ponte. A ponte em si não conta como um espaço, certo? Então, vindo daqui para cá, custa apenas 1. Não existe isso de, sei lá, a ponte ser um espaço próximo, não. Cada espaço, a ponte apenas liga 2 espaços, mas ela não é um espaço em si. Então, cada movimento desse que você faz custa 1 hora do seu dia. É permitido entrar em fichas que tenham monstros e os monstros não lhe atacam. O objetivo dos monstros, na verdade, é chegar ao castelo. E nós, enquanto... Já vocês entenderão isso quando eu falarei da movimentação dos monstros, certo? Nós, enquanto heróis, temos que impedi-los de chegar ao castelo, mas nada impede. Eles não vão atacar a gente voluntariamente, digamos assim. Nada impede a gente de entrar numa casa que tem um monstro, a não ser que a gente esteja carregando um camponês, que por acaso é o objetivo do meu camaradinho ali, certo? Se você estiver conduzindo um camponês, estiver andando junto com um camponês, e eu já explico como essa história de andar junto com o camponês, só para não quebrar o raciocínio. Aí, nesse caso, você não pode entrar com o camponês
no espaço onde encontra o monstro. Aliás, até pode, mas ao fazer isso, você remove a ficha do camponês do jogo. É como se o monstro tivesse ali matado o camponês, certo? Então, cada movimento custa 1 hora do seu dia. Você tem um limite de 7 horas por dia, a princípio, e você pode fazer até 3 horas extras, mas cada hora extra que você faz lhe custa 2 pontos de vida, 2 pontos de vontade, como ele chama. Então, para trabalhar uma 8ª hora extra, você reduz 2 pontos de vantagem. Para trabalhar uma 9ª hora extra, você reduz mais 2. E uma 10ª, que é o máximo possível, você reduz mais 2. Não é permitido ficar com 0 pontos de vontade em virtude de horas extras, certo? Não é permitido. Então, se a sua quantidade de pontos de vontade não lhe permite fazer horas extras, para ficar com 0, simplesmente não pode fazer. Geralmente não é um bom negócio, assim, você só deveria fazer as horas extras se realmente for o jeito, porque você perde pontos de vida, que são muito preciosos, né? Então essa é a primeira ação que você pode fazer. O jogador, na sua vez, anda quantas casas ele quiser, seguindo aqui sempre as adjacências, mas lembrando sempre que para cada casa que ele andar, ele avança um espaço ali na trilha de horas gastas. Simples assim. Segunda ação possível é a ação de combate. Para você combater, você precisa estar no mesmo espaço que o monstro que você deseja combater. E você, na sua vez, jogar faz uma coisa ou outra. O que significa que se você não pode iniciar um combate na mesma ação que você se movimenta. Você tem que terminar a sua vez, né? Terminar a sua vez de jogar naquela determinada casa, aí você passa a vez para o seu vizinho da esquerda, quando der a volta inteira e chegar em você de novo, aí é que você pode iniciar um combate, certo? Em cada rodada você pode ou andar ou iniciar um combate. Então, digamos lá, quero iniciar um combate. Como é que funciona? Uma rodada de combate gasta 1 hora. Primeiro, eu preciso estar no mesmo espaço que o monstro, com exceção do arqueiro, que pode atacar à distância, eu explico isso já já. Então eu digo, quero iniciar a rodada de combate. Gasto 1 hora e lanço os meus dados. Vamos explicar aqui agora o combate. A quantidade de dados que o jogador lança depende do número de pontos de vitória que ele tem naquele momento. Então, se eu tiver aqui, entre 14 e 20 pontos de vitória, não, desculpa, de vida, ou de vontade, é o que a regra chama. Se eu tiver de 14 a 20 pontos de vontade, eu lançaria 4 dados. De 7 a 13, 3. De 0 a 6, 2, certo? De 1 a 6, na verdade, porque se chegar em 0, você já está nocauteado. Você usa esse marcadorzinho para indicar quantos pontos de vontade você tem. Então você joga aquela quantidade de dados e, importante, você fica apenas com o resultado de maior valor. Então aqui, 3, 3 e 2. Eu ficaria apenas com o 3. E aí eu somo com a minha quantidade de pontos de força. Que, se vocês lembram bem, se eu não me engano, cada jogador começaria com 1 ponto de força, era isso mesmo? Aliás, 2 pontos de força cada um começaria, né? Pois bem, então eu somaria o dado, jogaria os dados, somo o dado de maior valor, apenas o de maior valor, com os meus pontos de força. No caso aqui são 2. 3 mais 2, 5. O total da minha força de ataque contra esse monstrão aqui seria de apenas 5, o que não daria nem pro começo, como vocês verão. Por quê? A força dos monstros aqui é marcada nesse tabuleirinho aqui. Então o Troll, que é esse grandão, tem 14 pontos de força. E aqui, esse símbolo aqui indica a quantidade de pontos de vida que ele tem. O Troll seria o 12. O Vardrak, que é esse cachorro demônio aqui, tipo o famoso cão-cão, 7, esse outro aqui 6 e o Gor 4. Então o Troll, ele tem 12 pontos de vida, logo lança 3 dados. Então ele tem 14 de força, mais os 3 dados que ele lança, você deve imaginar que não vai dar nem para o começo. Obviamente eu estou aqui apenas dando um exemplo, no jogo de verdade eu nunca enfrentaria um Troll assim, despreparado dessa forma. Eu primeiro faria formas de aumentar os meus pontos de força, e eu adquirir equipamentos que permitem fazer isso também, como vocês verão com detalhes já já. Então aqui ele jogou os 3 dados. Tem mais um detalhe cruel, que é o seguinte: os monstros, quando tiram dados de valor igual, os dados se somam. Os heróis não têm essa colher de chá, a não ser com o uso de um equipamento que eu explico já já. Então os monstros, dados de valor igual, se somam. Então aqui deu azar, por coincidência aqui, juro que foi coincidência, 3 números 1, eu somaria 1 mais 1 mais 1, 3. Se não for dados de valor igual, aí vale a mesma regra que vale para os heróis, ou seja, ele usa apenas de maior valor, certo? E se tiver, por exemplo, um 5, um 2 e um... Aliás, um 5, um 3 e um 3.
ele soma os dois 3, que assim daria 6, ou ele usa o 5, que é o de maior valor. Nesse caso, ele vai pelo que for maior, o que der o melhor resultado, o que for melhor para ele. Nesse nosso exemplo aqui seria o 6, né? Então, joga os dados, pega o de maior valor, ou a soma de 2 ou mais iguais, se for o caso, soma com os pontos de força que ele tem, que é 14 simplesmente. Nosso exemplo aqui eram 3, né? Quando a gente jogou o dado a primeira vez, deu 1 e 1. Eu somaria, dá 3, mais 14, 17 pontos de força contra mim, que consegui aplicar apenas 5 nele. Então você subtrai a força de quem teve mais, menos a força de quem teve menos, e o resultado que, desculpem, o resultado que der indica a quantidade de pontos de força, de vitória, de vontade, pontos de vontade, seriam os pontos de vida na maioria dos jogos, que eu irei perder. Que, né, quem perdeu vai perder. Nesse nosso exemplo aqui, seria 17 menos 5, eu perderia 12 pontos de vontade, de uma porrada só, chegaria a 0. Quando um jogador chega a 0 pontos de vontade, ele não morre, certo? Ele é só tipo nocauteado. E o que acontece é que ele finaliza o seu dia, ele não vai mais poder fazer nenhuma ação nesse dia, o jogo se desenrola ao longo de vários turnos, que a gente chama de dias, como vocês entenderão com mais detalhes já já. Ele encerra o seu dia e no início do dia seguinte ele começa com 3 pontinhos de vontade, certo? Já o monstro, quando é nocauteado, quando ele perde, né, quando os pontos de vontade dele chegam a 0, ele é removido do tabuleiro e ele dá aos heróis que participaram da batalha uma recompensa de ouro e ou ponto de vitória. Então o Gore dá 2 de ouro, dá 2, né? E nesses 2 você divide, pode ser tudo em ouro ou tudo em pontos de... De vez em quando eu estou dizendo de vitória, mas entenda, é o tic e o tac que não estão funcionando bem. Ponto de vontade. O Gore, por exemplo, dá 2 de ouro ou de vontade. Esse aqui, que eu esqueci o nome, dá 4 de ouro ou de vontade. E nesse ouro ou vontade você pode dividir como você queira. Por exemplo, 2 de ouro e 2 de vontade, 1 de ouro e 3 de vontade, etc. Essa divisão vai ser feita entre todos os heróis que participaram da batalha, que ainda estavam vivos, digamos assim, na hora que o monstro foi derrotado. Como assim todos os heróis? Quer dizer que é possível mais de um herói ao mesmo tempo participar de uma batalha? Resposta: sim. Como é que isso funciona? Bem, para começo de conversa, é preciso que todos os heróis estejam no mesmo espaço que o monstro. O herói da vez, né, aquele que está ali, o que efetivamente está jogando, convida os demais colegas a participarem da batalha. Eles participam se quiserem, embora como é um jogo cooperativo é interessante, né, vocês se coordenarem ali. O arqueiro, ele pode atacar de longe, ou seja, ele não precisa estar no mesmo espaço, ele pode estar até um espaço adjacente, então nesse caso aqui, nesse espaço 36, o arqueiro poderia estar aqui, ou aqui, ou aqui, ou no mesmo espaço, evidentemente. E aí como é que funciona? Cada jogador vai fazer o seu ataque, jogando dados, somando com ponto de força, etc e tal. No final você soma o poder de força de todos os ataques de todos os jogadores. Então nesse nosso exemplo aqui, o arqueiro faria o seu ataque, jogando dado, fazendo a soma, etc e tal. O guerreiro faria o seu, o mago faria o seu. Nós obteríamos então 3 diferentes pontuações de força, de ataque, digamos assim. Somaríamos tudo isso e aí sim nós compararíamos com a força de ataque do monstro. E aí, se você conseguir derrotar o monstro, beleza, o monstro está derrotado, você divide a recompensa entre os heróis. Se ao contrário, se o monstro, mesmo somando o poder aí de todo mundo, o monstro ainda conseguir derrotar os heróis, todos os heróis sofrem aquele dano, certo? Então, digamos que ele fez ali a subtração, ponto de força de um menos ponto de força de outro, deu um total de 5 danos, 5 pontos de vida a serem perdidos pelos heróis. Então, cada herói perde os 5 pontos de vida, inclusive o arqueiro que estava atacando de longe. Certo? Se, por exemplo, durante um combate em grupo, assim como a regra chama, algum herói morrer, né, chegar a 0 pontos de vida, for nocauteado, os outros podem continuar lutando sem ele, inclusive o jogador da vez. É possível que o jogador da vez, que foi quem iniciou o ataque, seja nocauteado, os outros podem continuar jogando sem ele. É possível também que o jogador desista do ataque, diga, não quero mais participar. E aí ele, na próxima rodada, a partir do momento que ele disse que não quer participar, ele não vai mais sofrer dano, mas também não vai mais causar dano. E nesses casos de combate em grupo, a cada rodada de combate, cada marcador de ponto de cada herói que está participando avança
aqui na trilha de hora, certo? Então, um combate em grupo com 3 jogadores, a cada rodada de combate, as fichinhas de todos os 3 jogadores avançam 1 hora. É possível também desistir do combate pela metade sem matar o monstro. Seja porque você, não, é difícil demais, ou porque o monstro nocauteou todo mundo, ou porque você simplesmente desistiu mesmo, todo mundo desiste e o monstro continua lá vivo. Como eu disse, o monstro não tem interesse em atacar os heróis, o interesse deles é em chegar ao castelo, como nós explicaremos já já. Então, se os heróis param de atacar o monstro porque todo mundo foi nocauteado ou porque todo mundo desistiu do combate, o monstro não vai continuar atacando os heróis, não. Só que o detalhe é que na próxima rodada, o monstro recupera todos os pontos de vida. Certo? O monstro, a cada vez que começa um combate, ele volta a ter todos os seus pontos de vida e de força zerados, certo? Então, os jogadores vão agindo dessa forma, gastando o recurso que o jogador tem para gastar, digamos assim, que são as horas do seu dia, marcando aqui neste marcadorzinho. Então, o jogador realiza uma ação de andar, gasta X horas. Passa a vez para o seu vizinho da esquerda, que realiza uma ação de combater, gasta X horas. Passa a vez para o seu vizinho da esquerda, e assim por diante. Até que o jogador gaste todas as 7 horas que ele tem disponível. Se ele quiser, na mesma rodada, né, assim que chega à casa de número 7, e ele quiser fazer alguma hora extra, ele pode fazer na mesma hora, né, não precisa esperar a rodada seguinte. Ou não, né? No momento que ele encerra o seu dia, seja porque chegou na casa de número 7 e decidiu não usar horas extras, seja porque já usou todas as horas extras que pretendia usar, quando ele encerrar o seu turno, ele vem aqui para essa casa, que é a casa do amanhecer. O primeiro jogador a fazer isso, o primeiro jogador a encerrar o seu turno, coloca o seu marcador nessa fichinha que mostra um galo, representa o amanhecer, né? O começo do dia, o galo começando. E ele será o primeiro jogador na próxima rodada, no próximo dia. E ele não faz mais nada enquanto os outros jogadores continuam avançando aqui com seus marcadores, realizando as ações de movimento e combate. Outra ação que pode ser feita é a ação de passar a vez. Se você ainda não encerrou o seu dia, não vai fazer um combate nesse momento por enquanto, e também não pretende andar, pretende ficar exatamente na casa que você já está, você pode simplesmente dizer que passa a vez. Para fazer isso, você também gasta 1 hora do seu dia. Isso pode acontecer, por exemplo, quando um herói está numa determinada casa. Os heróis pretendem fazer um combate em grupo e um herói está ali numa casa esperando os outros chegarem para poder começar o combate, certo? Então, passar a vez também gasta 1 hora. Quando todos os heróis tiverem encerrado o seu dia, todos tiverem trazido aqui seus marcadores para a casa do amanhecer, então a gente tem o início de um novo dia. Para começar esse novo dia, é só seguir essas ilustrações aqui que a Casa do Amanhecer mostra, de maneira bem didática. Ela mostra tudo o que acontece no amanhecer. Primeira coisa que acontece no amanhecer, não sei se vai dar para ver aqui, mas tem a figura de uma cartinha. Primeira coisa, então, é revelar a primeira carta desse baralho, que é o baralho de eventos. Você revela, e aqui vão ter eventos, algumas vezes bons para os jogadores, às vezes ruins também. Então, por exemplo, aqui nós temos um evento. Um dos heróis pode comprar 10 pontos de vontade por 2 pontos de força. O herói pode fazer isso somente uma vez. Os próprios jogadores decidem que herói o fará. Um evento bem bom, né? Tem outros que não são bons assim não, tem outros que são ruins, certo? Então você vira a primeira carta do baralho de evento e aplica os seus efeitos. Em seguida, veja que temos a ilustração de todos os monstros aqui, numa determinada ordem. O que é que isso significa? Significa que todos os monstros irão se mover exatamente nessa ordem mostrada. Primeiro os Gors, que são esses aqui, depois os Skrulls, que é o grandão que segura 2 espadas, depois os Vardrak, que é o cachorro demônio, o cão-cão, depois os Trolls, que é o gigantão, depois os Vardraks de novo, eles se movem muito rápido, nessa ordem. Então, para cada tipo de monstro, você move cada espécie de monstro, digamos assim, nessa ordem. E para cá, dentro de cada espécie, podemos dizer assim, você sempre começa movendo por aquele que estiver na casa de menor numeração. E eles sempre se movem na direção mostrada pela seta. Veja que entre uma casa e outra, sempre tem uma setinha. Essa setinha indica a direção do movimento dos monstros. Então, por exemplo, esse Gor, aqui começaríamos pelos Gor, né? O Gor, no espaço 9, andaria para cá, para o espaço 7. Está perigosamente perto do castelo. O próximo Gor, seguindo aqui as casas de menor numeração, é esse que está no número 21. Vem para essa casa aqui. Seguiríamos agora pelos Skrulls. Temos apenas um Skrull no mapa, que é esse aqui. Então ele vem para cá. Agora os Vardrak, que é o cachorro demônio, eles andam muito rápido porque eles andam 2 vezes por turno. Então ele vem para cá. Agora os Trolls
sempre começando pelo de menor numeração. O troll de número 22 vem pra cá. O de número 23, aqui temos um detalhe importante. Nunca pode haver dois monstros na mesma casa. Então, se em virtude dessa movimentação, um monstro entraria na casa onde já tem um, ele faz uma brincadeira de pula carniça e pula para a casa seguinte, seguindo sempre o sentido de movimentação. Então ele pularia por cima desse outro para chegar nessa casa, mas nessa outra casa também já tem gente. Então ele pularia por cima desse outro e chegaria aqui nesta casa. Está nas portas de entrar no castelo. O próximo aqui, número 30, vem para cá. Número 36, vem para cá. E os Vardrak se movem uma segunda vez. Vem pra cá, nesse caso só tem um. E costuma dar muito problema quando um Vardrak desse fica perto de outro monstro, porque eles não só se movem duas vezes, como eles vão fazendo essa brincadeira de pula carniça. Em menos de nada, eles já estão lá andando muitas casas de uma vez só. Depois de movimentar todos os monstros, temos os poços. Vamos então falar dos poços, né? Existem 4 poços, como vocês viram lá no começo. No começo do jogo, eles ficam assim, virados para cima. Quando um jogador encerra o seu turno numa carta de poço, ele gasta aquele poço, né, esvazia o poço, e isso lhe dá 3 pontos de vontade, certo? 3 pontos de vontade para o jogador quando ele encerra o seu turno numa casa de poço e gasta o poço dessa forma. No amanhecer, os poços então são reenchidos, com detalhe de que se um jogador estiver naquela casa do poço, ele não vai ser enchido de novo. O jogador não pode ali ficar guardando caixão, como a gente dizia quando era criança, na casa do poço, certo? Então, se tiver um herói no mesmo espaço que o poço, ele não vai ser reenchido. Depois que usar o efeito do poço, é bom você sempre sair da casa onde o poço se encontra, para poder permitir que ele volte a ser enchido na próxima rodada, certo? Ele dá 3 pontos de vontade. Beber a água do poço não conta como uma das ações que gasta horas do seu dia. Existem diversas outras ações que eu explico já que também não gastam horas do dia. Você pode fazer a qualquer momento, pode fazer inclusive fora do seu turno. As ações gratuitas, chamemos assim, que não gastam horas do seu dia. Beber água de um poço é a primeira que eu acabei de explicar, mas existem outras, certo? Que você pode fazer que não gasta hora nenhuma, e essas você pode fazer inclusive fora do seu turno. Os jogadores ali conversando entre si, se coordenando, fulaninho, faça determinada coisa. Beleza, posso fazer agora, ainda que não esteja na minha vez. Que coisas são essas? Já adiantei uma, que é beber água do poço, mas tem outras que eu falo já. Então, continuando aqui, depois de reencher os poços, a gente vai para o andar com o narrador. Então o narrador anda aqui da casa A para a casa B. Isso indica um novo dia que começou. Vocês estão vendo aqui a mesma figura do narrador com uma setinha apontando para frente nessa casa 80. O que é que significa isso? Sempre que um monstro é derrotado, ele vem aqui para a casa 80. É por isso que é uma casa que não se conecta com nenhuma outra. Ela serve só aí para isso, como depósito de monstros derrotados. E quando ele chega aqui, o narrador avança outra casa. E aí é a grande armadilha do jogo. Porque o tempo que os heróis têm para cumprir a sua missão é o tempo que demora para o narrador chegar lá na casa N. Então, para cada monstro que você mata, você avança uma casa com o narrador. Então, não é interessante você sair matando o monstro assim loucamente, porque isso vai fazer o tempo correr mais rápido para vocês. E não é legal. Então, o ideal é que você mate os monstros com parcimônia, né? Mate o mínimo necessário. Você vai precisar matar vários deles várias vezes, mas sempre tendo esse cuidado, porque matar um monstro faz o tempo correr mais rápido. Sempre que o narrador chegar aqui numa casa que tenha um marcador desses que foi colocado lá no começo da partida, você vira e realiza o que a ficha manda. Nesse exemplo aqui, o troll que se encontra na casa com o maior número entre 1 e 50 se move uma casa seguindo a flecha. A grande maioria dessas fichas indica novos monstros que vão entrar no tabuleiro, certo? Esse caso aqui indica uma movimentação de monstros, mas enfim. O narrador chegou aqui, você vira a carta, vira a fichinha e faz o que ela mandar. Então o esqueleto do jogo é isso. Os jogadores vão precisam tentar cumprir a missão. No caso da lenda 3, que é a que nós estamos jogando, essas missões sorteadas pelas cartas. No caso das demais lendas, são missões específicas que as próprias cartas das lendas vão atribuir. Precisam cumprir essa missão antes que o narrador chegue na casa N, que é a última casa ali. Quando ele chegar lá, antes que os heróis tenham conseguido cumprir a missão, os jogadores perdem.
Outra coisa que faz os jogadores perderem é a entrada de monstros no castelo. Os jogadores precisam defender o castelo. Como é que funciona isso? Cada vez que um monstro entra no castelo, ele ocupa um desses espaços aqui que são simbolizados por escudos dourados. Se você estiver jogando em 2 jogadores, são 3 espaços. Em 3 jogadores são 2, em 4 é apenas 1. Então o monstro entrou no castelo, ele vem aqui para esse espaço. Nesse nosso exemplo, estamos simulando a partida com 3 jogadores, então ele viria para cá. O segundo monstro que entrar no castelo, vem para cá. Quando um monstro precisar entrar no castelo e não tiver mais esses espaçozinhos dourados disponíveis, ou seja, no nosso exemplo de uma partida com 3 jogadores, se um terceiro monstro viesse a entrar no castelo, ou seja, o monstro precisa entrar lá, mas não tem mais espaço disponível. O jogador perde imediatamente, certo? Os jogadores perdem sempre que um monstro entraria no castelo ou entra no castelo, não havendo mais desses espaços disponíveis para que eles ocupem, que são esses círculozinhos dourados, certo? E a quantidade de círculos dourados varia conforme a quantidade de jogadores. Existe uma forma da gente aumentar a quantidade de círculos dourados, aumentando assim a tolerância à invasão dos monstros no castelo, que é como com os camponeses. Lembra deles? Pois é. Um camponês ele pode acompanhar um herói da seguinte forma. O herói passa pela casa do camponês, e eu acho que é a única ação do jogo que você pode fazer numa determinada casa que você não precisa parar naquela casa. Você pode, de passagem, já pegar o camponês. Tanto para pegar quanto para soltar, certo? Você consegue tanto pegar quanto soltar o camponês de passagem sem precisar parar. Acho que a ideia que está por trás disso é mais ou menos de que o camponês pode andar com as próprias pernas, né? Então é mais fácil você andar com ele do que andar carregando algum tipo de item que, enfim, não anda sozinho. Então você pega o camponês, para pegar o camponês você não gasta horas do seu dia, para soltar o camponês você também não gasta horas do seu dia, você simplesmente passa por onde ele está, se quiser, pega a companhia dele e sai andando junto com ele. Quando você solta o camponês dentro do castelo, o castelo é a casa de número 0, e ela é uma casa normal, certo? Você pode entrar e sair dela, se precisar, quantas vezes você quiser. Ao entrar com o camponês no castelo, o verso do camponês revela um novo espaçozinho desse de tolerância para a entrada dos monstros, certo? O único detalhe é que se você estiver andando com o camponês, você não pode entrar numa casa que tenha um monstro. Quais são as demais ações gratuitas, isso é, as ações que não gastam horas do seu dia, que o jogador pode fazer? Eu já expliquei uma delas, que é esvaziar um poço, né? Você entra ali na casa que tem um poço, bebe da água dele e adquire 3 pontos de vitória. Para fazer todas essas ações que eu estou explicando agora, você precisa parar na casa correspondente, certo? Então, o que você faz de passagem é levar o camponês. Todas as outras você tem que parar na casa correspondente para fazer a ação. Mas, ao parar, você pode fazer na mesma rodada. Não precisa esperar a rodada seguinte, não. Diferente do combate, por exemplo. Então, primeiro, esvaziar um poço. Segundo, ativar uma ficha de névoa. Não tinha falado delas ainda. Todas essas fichas de névoa, essas fichas cinzentas, se você estiver no mesmo espaço que a ficha, você pode virá-la. Não é obrigatório virar, você vira se quiser. No verso de algumas fichas vão ter coisas boas, como, por exemplo, moedas de ouro, como, por exemplo, a bruxa, que eu já falo dela. No momento em que você revela a carta de névoa que tem a bruxa, que é esta daqui, você coloca o marcador da bruxa no espaço correspondente, no espaço onde você encontrou ela, certo? Tem umas que são, algumas das fichas de névoa que são cartas de evento, aí você vira uma carta de evento e realiza os seus efeitos, aí pode ser coisa boa ou coisa ruim, e tem ainda as cartas de névoa que são coisas ruins, que são monstros que aparecem no mapa, certo? Então, para virar uma carta de névoa, ver o que tem ali do outro lado, é uma dessas ações gratuitas, né? Você para no lugar e revela. Já que falamos da bruxa, vamos explicar agora outra dessas ações, que é adquirir uma poção com a bruxa. Quando você revela a carta de névoa que tem a bruxa entra em campo, né? Até então ela não apareceu. E aí você, estando na mesma casa que a bruxa, você pode comprar uma poção da bruxa. E aí vamos para o tabuleirinho de itens para comprar, certo? O próprio tabuleiro explica, bem explicadinho, como funciona cada um dos itens que você pode comprar, certo? No caso da poção da bruxa, ela pode ser, quando você compra, você coloca aqui, no seu tabuleiro individual, temos espaço para até 3 itens pequenos. 3 itens pequenos, que são os itens que tem esse tamanho aqui.
A poção da bruxa tem dois lados. Você adquire ela cheia, pode usar uma vez, ela fica ali pela metade. Quando usar uma segunda vez, você descarta, ela volta para o tabuleiro de compras. Quanto é que custa a poção da bruxa? Depende da quantidade de jogadores em campo. Em caso de 2 jogadores, 3 de ouro, para 3, 4 de ouro, e para 4, 5 de ouro. O arqueiro tem um desconto. O arqueiro sempre pode comprar por 1 ouro a menos, porque a poção da bruxa ela é menos útil para o arqueiro, digamos assim. Mas você pode também botar o arqueiro para comprar e depois o arqueiro entregar para outro jogador. Perfeitamente permitido. Então, o que é que a poção da bruxa faz? Como eu disse, ela permite que o jogador dobre o resultado de um dado na sua jogada. Ele deve decidir se dobra ou não, ou seja, se usa ou não a poção da bruxa. Imediatamente após jogar o dado, ele não pode esperar pelo resultado do dado do inimigo, certo? Pois bem, a poção da bruxa você compra com a bruxa. Os demais itens você compra com o mercador. Existem alguns espaços, 3 espaços no mapa ao todo, simbolizados por esse símbolozinho aqui, que representam os mercadores. São os lugares onde você pode comprar os demais itens. Você pode comprar pontos de vontade, simplesmente 1 ponto de vontade por 2 de ouro, tudo custa 2 de ouro. Ponto de vontade, odre, escudo, falcão, luneta, capacete e arco. Vamos explicar aqui muito rapidamente como se usa cada um desses itens. O odre, assim como a poção da bruxa, tem 2 lados de utilização. Você compra ele cheio, usa uma vez, vira para o lado meio cheio, usa uma segunda vez, descarta. Cada vez que você usa o odre, isso lhe permite se mover uma casa a mais no tabuleiro, né, na ação de movimentar-se, sem gastar horas, certo? O escudo anula a perda de pontos de vontade do herói quando ele sofreria perda de pontos de vontade em virtude de um combate. Também pode ser usado 2 vezes. Então você perderia X pontos de vontade porque perdeu um combate contra um monstro. Então você vira, se quiser, não é obrigatório usar, você vira o escudo para o outro lado aqui, para o lado danificado. Na primeira utilização, na segunda você descarta. O escudo ele é carregado aqui pelo herói, veja. E aí os espaços que o herói tem para carregar os itens são limitantes, certo? Ele tem 3 espaços para carregar os itens pequenos, 1 espaço para carregar os itens grandes, que no caso é o escudo, o arco e o falcão. Vamos falar primeiro do falcão. O falcão permite que 2 heróis troquem um item pequeno entre si à distância. É permitido os heróis entregar ou receber, 2 heróis que estejam na mesma casa, entreguem ou recebam qualquer item um do outro, mas eles precisam estar na mesma casa. Com o falcão, você consegue entregar ou receber, certo? Importante isso, entregar ou receber um item pequeno, ou seja, um item desses 3 que são guardados aqui, ou o capacete, que eu falo dele já já, de um herói para o outro, desde que um dos 2 heróis envolvidos na troca seja o dono do falcão. Quando você usa, você vira o falcão para esse outro lado, que mostra o falcão voando, e apenas na próxima rodada que o falcão retorna para você. Vamos falar aqui agora do capacete. O capacete permite, quando o herói está utilizando, que ele some os resultados de dados iguais ao lançar os dados. Da mesma forma que os monstros já fazem naturalmente, pois bem, os heróis podem fazê-lo se estiverem usando o capacete. Falamos agora da luneta. A luneta permite ao herói visualizar itens escondidos, sejam fichas de névoa, sejam ervas medicinais, sejam, cadê o outro? As pedras rúnicas. Então temos as pedras rúnicas que você sabe que tem uma pedra ali, mas não sabe a cor. Temos as ervas medicinais que você sabe que tem uma erva ali, mas não sabe, a pontuação. E temos as fichas de névoa. O jogador que tem a luneta, desde que ele esteja parado na casa correspondente, ele não pode fazer isso em movimento, ele consegue desvirar, consegue visualizar todas as fichas de névoa, ou fichas de pedras rúnicas, ou fichas de ervas medicinais, na própria casa que ele está e nas casas adjacentes. Para isso que serve a luneta. E o uso dela é ilimitado, certo? Diferente do escudo, ou do odre, ou da poção da bruxa, você pode usar quantas vezes quiser. Por falar em ervas medicinais e pedras rúnicas, o que elas são, para que elas servem, o que elas fazem? As pedras rúnicas, o jogador coleciona elas aqui nos seus itens, ele pode pegá-las quando para na casa onde elas se encontram. Um jogador pode entregar de um jogador para o outro também, como qualquer outro item.
E ele vai colecionando essas pedras. Se ele conseguir juntar 3 pedras de 3 cores diferentes, a armadilha da pedra rúnica é que para ela servir, você tem que ter 3 de 3 cores diferentes. E para isso você ocupa todos os 3 espaços aqui de itens. E acaba que você fica sem poder usar nenhum outro item. Então é um custo-benefício que você tem que pesar aí. Mas quando você tiver 3 pedras rúnicas de 3 cores diferentes, você ganha um dado preto. Ou seja, em vez de jogar os seus dados normais, ele vai jogar esses dados pretos que tem números bem maiores. Esses dados pretos, por sinal, são os mesmos que os Vardraks usam. Esses cachorrinhos aqui são realmente muito perigosos. Então os dados pretos normalmente são usados pelo Vardrak, mas podem ser usados pelo herói também, se ele conseguir colecionar as 3 pedras rúnicas. E as ervas medicinais? Bem, erva medicinal, cada uma delas tem uma pontuação, e essa pontuação pode ser utilizada pelo herói de uma de 3 formas diferentes. Para aumentar o número de pontos de vontade que ele tem, nesse nosso exemplo aqui, 4. Eu gastei a erva para aumentar 4 pontos de vontade. Segunda forma de utilização, para fazer movimentos gratuitos. Na ação de movimentar-se, nesse mesmo exemplo, eu poderia andar 4 espaços sem gastar nenhuma hora. E a terceira e última forma de utilizar é como pontos de combate extra numa rodada de combate. Você jogou ali os dados, fez a soma, toda aquela matemática e chegou a uma pontuação X de combate para derrotar um monstro. Você pode acrescentar 4 pontos a mais, 3 pontos a mais, enfim, conforme a numeração mostrada na erva, a sua pontuação de combate. E elas são de uma única utilização. Gastou de uma dessas 3 formas, descarta. Uma outra coisa que pode ser usada também para aumentar o nível de pontos de força num combate é o Príncipe Thorold. Que eu não tinha explicado ainda, né? Ele está presente apenas em algumas aventuras, não em todas, mas ele vai entrar em campo no momento em que o narrador chegar na casa onde ele se encontra. Ele entra em campo aqui na casa 72, que é a taverna. E ele dá mais 4 de poder de luta em um combate, desde que ele esteja presente no combate. E para que ele esteja presente no combate, ele precisa se mover. E aí existe uma ação extra, né, uma ação adicional, podíamos chamar assim, que é a ação de mover o príncipe. Para mover o príncipe, você gasta 1 hora do seu relógio ali, né, das suas horas disponíveis, para mover o príncipe até 4 casas. Então, gastando 2 horas, o príncipe se move até 8 casas. Gastando 3 horas, ele se move até 12 casas. Tem muita mobilidade mesmo. Então, você gasta fazendo essa ação de mover o príncipe, que gasta 1 hora para que ele ande até 4 casas. Você move ele até o local do combate. E ele estando lá no local do combate, vai dar 4 pontos a mais de força no somatório final contra aquele monstro. E em todas as aventuras em que o príncipe está presente, ele entra numa determinada rodada e ele sai numa determinada rodada também, que a gente marcou com aquele xizinho, lembra lá no começo? Pois bem, quando chegar aqui no xizinho, você remove o príncipe, ele vai cuidar aí de outros afazeres. Dos itens que se podem comprar lá no mercado, eu só não expliquei ainda o arco. Por quê? Porque quando você compra o arco, basicamente o efeito que o arco faz é permitir que o herói combata da mesma forma que o arqueiro combate. Se quiser, né? É opcional. Ele pode continuar combatendo da forma que ele sempre combate, se quiser, mas tendo arco, ele pode também, opcionalmente, combater como se fosse um arqueiro. Basicamente é isso que o arco faz. E por isso que eu não tinha explicado ainda, porque eu já vou usar como gancho para explicar a forma de combate dos demais personagens, já para encerrar o vídeo. O guerreiro é a forma de combate básica, aquela que eu já expliquei lá no começo. Joga os dados, pega o maior resultado e soma com a força de combate. O arqueiro, ele pode... Você vê que a quantidade de dados que o arqueiro tem é bem maior, só que ele joga esses dados de uma forma diferente. Em vez de ele jogar todos de uma vez, ele joga um de cada vez. Assim como o guerreiro, ele também fica com o maior resultado, só que ele joga um e decide se fica com aquele resultado ou para. Joga outro e decide se fica com aquele resultado ou para. Então ele pode jogar até 3 dados, se o nível de força dele estiver aqui, até 4 dados se estiver aqui, e até 5 dados se estiver aqui. Só porque porque ele vai naquela, quase como um cassino, né? Quase como um jogo de azar. Ele joga primeiro e decide se para ou continua. Se for um resultado ruim, ele pode tentar de novo. Mas se for um resultado bom, obviamente ele para. Se for um 6, por exemplo, obviamente ele para. Mas se for um resultado intermediário, um 3, um 4, talvez um 5, ele pode se sentir tentado a jogar o dado mais uma vez. Ele sempre vai ter que ficar com o último resultado, certo?
O último resultado. Ele joga, decide se fica, para ou continua. Joga, decide se para ou continua. E assim por diante. O anão tem o mesmo poder do guerreiro, combate da mesma forma que o guerreiro. E o mago ele joga só um dado só, sempre, independente do nível de força que ele tiver. Com detalhe de que ele tem o poder de virar um dado ao contrário. Ou seja, na prática ele só tira 4, 5 ou 6, né? Se ele pode sempre virar o dado para o lado oposto, ele sempre pode tirar, na prática, só tira 4, 5 ou 6. Se ele estiver num combate em grupo, ele pode virar o próprio dado ou o dado de algum colega, certo? E ele tem que decidir isso assim que o dado é rolado. Ele não pode esperar terminar a jogada de todo mundo para decidir se vira ou não. Ele tem que, no caso de um combate em grupo, né? Tem que tomar essa decisão assim que rola o dado. Além disso, cada um tem também uma habilidade especial. Na verdade, a habilidade especial do mago é essa forma de poder virar o dado ao contrário. A habilidade especial do arqueiro é essa de ir jogando um dado de cada vez e decidir na hora que para. A habilidade especial do anão, sinceramente, é a mais sem futuro, na minha opinião. É que ele pode comprar pontos de força por apenas 1 de ouro em vez de 2, mas não é em qualquer lugar. É apenas na casa 71, especificamente, que é a mina dos anões. E a habilidade especial do guerreiro é que ao esvaziar um poço, ele não recebe 3 pontos de vontade, e sim 5. Então, bem, o vídeo mais longo da história do canal até hoje, mas basicamente é isso. Os jogadores vão utilizando aquelas horas que eles têm disponíveis no marcador lá em cima, caminhando, lutando contra os monstros e tentando cumprir a missão que vai ser trazida nas próprias cartas das lendas. Não tem muito como explicar em detalhes cada uma, porque cada uma é uma coisa diferente. No caso específico da lenda 3, que é a que nós estamos explicando aqui, cada jogador vai ter a sua missão particular. Eles podem, até devem, revelar essa missão para os demais jogadores, para que eles possam ali se ajudar uns aos outros no cumprimento dessa missão. Quando todo mundo tiver conseguido cumprir a sua missão particular, você vira essa carta aqui que indica o chefão. Vai ser um monstro extra, geralmente super poderoso, que vai entrar ali numa determinada casa. Se eles conseguirem derrotar esse chefão, no caso da lenda 3, ou se eles conseguirem cumprir a missão específica determinada pelas cartas de cada lenda, no caso das demais lendas, antes que ocorra uma das condições que determina a derrota dos jogadores, eles ganham. Que condições são essas? Quando é que o jogador perde? Quando a quantidade de monstros lá no castelo é superior à lotação total que o castelo admite, ou quando o marcador, o narrador da história, chega lá na casa N antes que os jogadores tenham vencido. Lembrando sempre que o narrador avança ao final de cada dia, ou melhor, ao início de cada dia, e também avança cada vez que você mata um monstro. Então, mate-os com moderação. Então é isso, um jogo que eu tive muita vontade de fazer, um vídeo que eu tinha muita vontade de fazer desde que comecei o canal e não tinha feito ainda. Como eu disse, o vídeo mais longo da história do canal até hoje, mas, nossa, valeu muito a pena. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem As Lendas de Andor. Se gostou do vídeo, deixe seu curtir, seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.